Boa noite, meus queridos irmãos. Deus abençoe. Eu dou graças a Deus por outro dia mais, uma oportunidade de estabelecer um novo dia em uma nova interação com Deus. E ontem ficamos em falar da família, mas antes Deus quer falar-nos de como Deus nos vê. E Deus nos descreve como as meninas de seus olhos, como um tesouro, como a mais perfeita criação de Deus. E entendendo isto, assim como o Espírito Santo derrama-se, vai nos mostrando na essência espiritual de que tipo de relação Deus quer levar conosco. Assim como nossas huellas dactilares não são iguais. Nenhum tem umas huellas dactilares iguais. Assim de diferente é a relação que Deus estabelece com cada um de nós. Porque Deus foi o que nos criou. Deus sabe como nos fez. Deus sabe os regalos, os dones que Ele pôs em cada um de nós. Dones que, na maioria dos casos, não han sido descobertos, porque é Deus, através do Espírito Santo, que ao preestabelecer esta relação unipersonal com Ele, vai te descobrindo a beleza da majestade, da omnipotência, da franqueza e da santidade de Deus. Deus, sendo Deus, quer estabelecer uma relação contigo, de pai a filho. Assim como você tem uma relação com seus filhos, com os seres que você ama. Desta mesma maneira, mas de uma forma espiritual, Deus se revela a você, ensinando por a graça que Ele põe em você. Ele abre-se de uma maneira para fazer uma relação com uma experiência incrivelmente rica, em essência, do que é Deus. Em essência, do que você representa para Deus. Isso é muito importante. Nós creemos que Deus está para castigar, para acusar, e é todo o contrário. Deus está para que nós, em sua imensa misericórdia, por a graça de haver-nos salvado, por o regalo, por o privilégio de ser salvos, Deus abre-se de uma maneira exponencial que você nunca teve experiências e vai ter experiências com Deus. É esse tipo de relação que Deus quer levar com você. Uma relação honesta, uma relação entendendo a majestade de Deus, a santidade de Deus, e mostrando-te e ensinando-te como Deus vai fazendo em ti todos os cambios que você precisa. Primeiro, para entender o tipo de relação que Deus quer com você. Uma relação completamente espiritual.
uma relação fora de qualquer parâmetro humano. Qualquer parâmetro que vossa humanidade descreva. Você vai descobrir pouco a pouco como é Deus, o que quer Deus de você. E Deus não faz nada onde você não veja os câmbios, porque Deus é perfeito. Uma vez Deus toca-lhe, derrama-se no Espírito Santo, você imediatamente sente os câmbios, sente que sua vida tem outro sentido, tem um sentido basado na deidade, na vontade de Deus para a sua vida. Aí começa a você ver o sobrenatural de Deus. Começa a você ver como você derrama-se ante Deus de uma maneira que em sua humanidade você não pode. Não pode. Porque a humanidade não te deixa. Mas Deus, sabendo isso, entendendo como Deus te fez, Deus vai amoldear e tirar de você tudo aquilo que não deixa você ver a deidade, a santidade e a majestuosidade de Deus. O primeiro que Deus vai te mostrar é sua essência como Pai, em criar uma confiança. Essa mesma confiança que você deseja ter com seus filhos, com sua esposa, com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com os seres mais cercanos de você. É essa mesma essência que Deus quer fazer com você. E, como havíamos falado ontem, que o crescimento espiritual é subjetivo, mas a boa notícia é que é subjetiva, não dependendo de você, dependendo de Deus. Deus subjetivamente trabalha com você todos os dias. Deus trabalha quando você dorme. Deus trabalha em situações com você, onde você mesmo começa a experimentar os câmbios, a verdade, a realidade do que é Deus, e começa a entender que a majestuosidade de Deus derramada em você produz fatos que produzem resultados que você nunca entendeu, que você nunca pôde fazê-los como humano, mas nessa relação espiritual Deus faz os câmbios. E os câmbios que você primeiro vê em você e depois traslada esses câmbios a seus seres mais allegados, mais perto de você. Sua mulher, sua esposa, seus filhos. Aí é onde Deus começa a trabalhar no propósito de lo que Deus vê em você, de lo que Deus fez em você, para obter Deus os resultados. Okay? Deus não toca se não vai ter câmbios, porque Deus é perfeito. O lápis de Deus aqui não tem borracha, porque Deus não se equivoca. Deus tem um propósito com sua vida. Deus tem um propósito com você desde antes de você nascer. Já Deus havia escolhido você com um propósito. Não é coincidência que você esteja a ouvir estas palavras. E não vai ser coincidência em Deus
porque Deus não trabalha como nós os humanos, nesta humanidade, no sentido comum nosso, não é o sentido comum de Deus. E Deus começa a ensinar-lhe a você o amor que Ele tem por você, a paciência e a misericórdia. E por graça, você começa a ver o que nunca viu de Deus. A essência de Deus, Ele vai lhe ensinar. Você ama a Deus porque Ele amou primeiro. Você crê em Deus porque Deus, por graça, bautizou-lo com o Espírito Santo, onde puso em você a essência dele personalmente dentro do seu coração. Isso marca um antes e um depois em sua vida. E quando Deus se derrama em sua essência pura, mais bela, mais preciosa, você começa a sentir uma paixão por Deus, porque é a paixão que Deus põe em você, é a paixão que Deus tem por você. Deus não mira o que você é, Deus mira o que Ele é em você. Os cambios que Deus vai fazer em sua vida, porque sua vida tem um propósito. E o propósito imediato é os cambios em você. Você experimentar a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Você vê como Deus desenvolve em você todas as virtudes, todas as maravilhas sobrenaturais que Deus tem para você. E aí você sai de um contexto humano. O homem sai e começa a viver seu espírito com o Espírito de Deus, seu amor no amor de Deus. Esse amor que Deus puso em você faz os cambios, faz que você entenda a grandeza de Deus, a beleza de Deus, a sencillez de Deus, a franqueza de Deus, a santidade de Deus e a vontade de Deus para você. Temos que recordar que Deus fez duas promessas muito importantes. Ele não deixa você até o último dia de você aqui na terra. E a vontade de Deus para você é para bem, não é para mal. É preciso os cambios que Deus vai fazer em você, para que entenda como Deus vê a você e o que Deus quer pôr em você, para levar-lhe a caminhar todos os dias ao propósito. E qual é o propósito? O primeiro propósito de Deus é a sua família. Você não pode levar cambios fora da sua família se você não experimenta esses frutos do Espírito Santo em sua família, em seus seres queridos, sua esposa, seus filhos. Eles são os primeiros que recebem o impacto de Deus em sua vida. E por quê? Porque você é a cabeça da família. Igual há famílias que a mulher é viúva, mas ela é a cabeça da família. Deus enfoca-se com a cabeça da família, porque os cambios começam na família. Se os cambios que Deus derrama sobre a sua família são promessa, você vai ver como Deus vai trabalhando, primeiro em você, segundo em sua esposa, depois em seus filhos, e você vai vendo os resultados de caminhar o propósito. Depois que você vê os cambios em sua família, depois que você entende, confia nessa relação com Deus, por a graça de Deus,
já você está preparado para levar esses cambios à parentela, sua parentela direita e a parentela de sua esposa. Eles são os seguintes em serem impactados, porque vêm os cambios. Vêm como você, por a graça de Deus, puso a Deus como a rocha de sua casa. Já o matrimônio não deixa ser de 2, ou de 4, ou de 5. Já é de todos vocês, mas com Deus como centro do relacionamento. Deus vai criando em você o quer e o por. Ele põe em você o buscar-lhe. Ele põe em você el querer mais, el buscar mais. E o precioso disto é que os cambios não dependem de você. Não. Os cambios dependem da graça de Deus. E como Deus sabe aonde quer levar, que o ponto final é levar-lhe o propósito final na vida. O propósito final na vida é que você não só impacte sua casa, sua parentela, a parentela de sua esposa, sino que impacte seus companheiros de trabalho, a gente indirecta, a gente na sociedade. Aí vai se cumprir o propósito de Deus em sua vida. E quando você vai caminhando e vai vendo os resultados dessa relação unipersonal, dessa relação espiritual com Deus, meu irmão, você não quer outra coisa, porque você sabe os resultados. Você sabe que você tem um pai que é fiel, é verdadeiro, é comprometido contigo, com a vontade que ele pôs em ti, de crer, de confiar, de ter esperança. Caminhamos em um mundo falido, nós vivimos em um mundo cheio de problemas, mas é isso que Deus cria em você, uma dependência dele. Você depende dele por lo que é Deus, não por lo que você quer que Deus seja. Não. Deus cria isso em você. Você adora a Deus, ama a Deus por lo que é Deus, por lo que Deus está lhe a mostrar todos os dias, em sua essência pura, em relacionamento direto com você. É algo fora de todo o contexto humano. É um contexto espiritual de uma relação íntima entre você e Deus. Você vai descobrindo a beleza de Deus, a sencillez de Deus, a humildade de Deus e a vontade de Deus salvífica e perfeita para você e para todos os que você ama, que dependem de você como cabeça em sua família. Quando há uma família que tem as bases de Deus, é uma família que impacta, como dissemos anteriormente, vossas parentelas, impacta seus vizinhos, seu vecindário, sua cidade, seu trabalho. E você vai crescendo nesse amor, em essa sabedoria espiritual que Deus põe em você e prepara você para seguir caminhando e para seguir dando frutos dentro das situações que o mundo caído traz-nos todos os dias. Nós sabemos que em um mundo falido os resultados estão aí. Não temos que ver nada mais. E o único que pode fazer os cambios
é Deus. Nada que não seja diretamente com Deus faz cambios, porque é volátil, é emocional. A relação com Deus não é emocional, é uma relação direta, é uma relação perfeita, é uma relação que nada nem nadie vai o afastar do agir de Deus em sua vida. Nada. Todo o contrário. Mientras você mais conhece de Deus, mais quer de Deus. Porque você conhece a Deus em sua essência santífica, magnífica, incrível. Você sirve-lhe a Deus por lo que Deus é e por lo que Deus faz em você todos os dias. E caminha na certeza que sua humanidade não vai destruir a relação com Deus. Por quê? Porque é Deus que põe essa relação espiritual, essa vontade da deidade de Deus em você. E contra isso, nada pode destruir isso. Essa é a beleza da relação que Deus quer construir em você. Todos queremos ser felizes. E entendendo o que é a felicidade. E a felicidade, Deus vai demonstrando que em Ele é a verdadeira felicidade. É uma felicidade que te traz resultados inimagináveis e que te leva dia a dia à promessa mais grande do regalo que Deus fez por você em misericórdia por a salvação. Você sabe que depois de ser preparado neste mundo, dando os frutos em Deus, você vai receber a vida eterna. A vida eterna com o Pai e no céu. Há dois caminhos. A vida eterna no inferno e a vida eterna com Deus. E é precisamente este tipo de relação que Deus quer estabelecer com você. Uma relação unipersonal, uma relação entre você e Deus, sem intermediários, uma relação que você vai dar do que o Pai dá. Dos frutos que Deus põe em você, é o que você vai dar. E os frutos vão ser tangíveis, palpáveis, tocáveis, desfrutáveis, na presença e na graça de Deus. Entendendo que o privilégio de ser salvo é o primeiro passo que Deus fez em você, quando Ele mesmo mora em seu coração, em seu espírito, em sua alma, já você vai ganhando sobre as imperfeições da carne, as imperfeições do mundo, em um mundo falido, em um mundo destinado ao fracasso. Você aí, tendo a relação com Deus, você entende que essa relação com Deus é na melhor, e nos resultados mais preciosos, que não dependem de você, dependem de Deus. E que você vai vindo, vai ver, vai palpando o amor de Deus, a misericórdia de Deus e os resultados de seguir uma vida baixo a direção de Deus. E a direção de Deus é perfeita, é sublime. Os resultados em Deus são incríveis. Deus leva-te de suas mãos e guia-te. Deus
vai te mostrando qual é o caminho. Vai te mostrando quais vão ser os resultados de sua obediência, de sentir esse amor sobrenatural em rendição. Quando você se rinde a Deus na carne, você confia em Deus. Quando você confia em Deus, você tem fé. Quando você tem fé, você tem esperança. E quando sua esperança, sua confiança e sua fé dependem de Deus, você sabe que Deus, em sua imensa misericórdia, majestade e santidade, vai pôr em você o que falta-lhe para cumprir o propósito. Deus mostra-nos na vida que as provas que a vida nos dá, Deus está aí ao lado nosso. Põe-nos sua direção, sua confiança e sua fé, sua esperança. Mas o sacrifício de Deus não parou com Cristo na cruz. Deus sigue estando aí através de seu Filho, através do Espírito Santo. Através de em cada prova, em cada situação, Deus vai ponendo em você o que hace falta. Se você tem mais fé, falta de fé, Deus põe-lhe mais fé. Se você tem mais falta de confiança, Deus põe-lhe mais confiança. Se você necessita tirar o medo, Deus quita o medo. Se você necessita tirar a dúvida, Deus quita a dúvida. Por isso, quando você entra em uma relação unipersonal com Deus, você descobre a essência de Deus como Ele é. Deus vinha para salvar, Deus não vinha para condenar. E o propósito final é a salvação. O propósito final é você dar frutos, frutos no Espírito Santo, frutos que você, no resultado de sua vida com Deus, vai ver que caminhou direito ao propósito. E qual é o propósito final? A preparação de você e de seus seres queridos, de que levou uma vida em completa obediência a Deus, desfrutando os resultados de uma vida em obediência. Nunca vai ser diferente ao que já Deus demonstrou. Quando seu Filho ressuscitou, tomou os pecados seus e meus na cruz, vencendo a morte, vencendo a mentira, vencendo a confusão, vencendo ao mundo. Já você vai ganho. Já você vai com a vitória pré-estabelecida por Deus. Essa é a promessa. E é uma promessa que palpamos. Eu dou-me testemunho do que eu sido por muitos anos e o Deus que eu descobri em sua graça, é no privilégio que Deus me deu em conhecê-lo como Ele é. Eu não cambio isso por nada. Não há dinheiro, não há mundo que pague isso. Você saber, estar seguro em Deus, que você vai caminhar para a vida eterna. Que você está lhe preparando para o propósito de passar a vida eterna na presença do Pai. Pura felicidade, puro gozo, puro viver a essência do que Deus demonstrou-lhe aqui, lá no céu. Mañana vamos a falar de outra parte importante,
de como Deus quer que caminhemos com Ele, como Deus nos leva a dar suas mãos, como meninos que tomam leite no Espírito. Assim é Deus. Deus é um Pai extremadamente amoroso, extremadamente, incrivelmente santo, precioso, apaixonado por nós. Okay? E essa paixão, Deus deixa-la em você, em seu coração, seu espírito, sua alma. Primeiro por você. Deus ensina-lhe a você apaixonar-se por você, em essência de Deus. Porque quando Deus está em seu coração, seu espírito, você se apaixona por Deus. Por isso que Deus põe em você. Você automaticamente apaixona-se por os resultados que você está vendo que Deus faz em você. É isso que quer dar a outros. Essa é a beleza de uma relação unipersonal com Deus, fora de toda religião, fora de toda dogma e doutrina. Okay? É uma relação personal, é uma relação que solamente você e Deus vão ser testigos do que essa relação está a produzir em você e no que está ao redor de você. Bom, irmãos, deixo por hoje, não sem antes desejar que a paz do Senhor, a graça do Espírito Santo, toque-lhe e lhe mostre as maravilhas do amor de Deus por você, do amor de Deus que está vivo, está aí, está para você, por o privilégio que Deus deu através de seu Filho de ser salvo. Deus abençoe, irmãos. Boa noite.